A importância do discernimento. No caminho mediúnico, discernir entre entidades de luz e trevas é essencial. Nem toda entidade que se manifesta é benéfica, e reconhecer suas intenções é crucial para seu equilíbrio espiritual. Espíritos de luz trabalham com amor, sabedoria e evolução. Já os espíritos trevosos podem enganar, influenciar negativamente e se alimentar de energias densas. O médium deve estar atento aos sinais, observando sensações, mensagens e impactos da incorporação. O estudo e o desenvolvimento mediúnico auxiliam nesse reconhecimento. Além disso, a orientação de guias experientes e de um terreiro sério pode ser fundamental. Mas para compreender profundamente essa diferença, precisamos analisar sinais, comportamentos e formas de atuação das entidades, garantindo que apenas espíritos de luz participem do trabalho mediúnico. Sensação energética durante a incorporação. A primeira pista sobre a natureza da entidade incorporada está na energia que ela transmite. Espíritos de luz trazem uma sensação de paz, equilíbrio e bem-estar. O médium sente-se fortalecido, confiante e envolvido por uma vibração leve e harmoniosa. Já espíritos trevosos podem provocar sensações ruins, como angústia, pressão no peito, calafrios ou até desespero. A energia deles é densa e pode causar cansaço extremo, tremores e mal-estar. No momento da incorporação, se houver desequilíbrio emocional ou um peso excessivo, é necessário atenção. É importante lembrar que até mesmo espíritos inferiores podem tentar parecer evoluídos. Então, além das sensações, é fundamental analisar as palavras e ações da entidade incorporada. A linguagem e as mensagens transmitidas. A forma como a entidade se comunica é um dos principais indicativos de sua natureza. Espíritos de luz transmitem mensagens de amor, equilíbrio e aprendizado. Suas palavras são sábias, claras e sempre buscam ajudar o consulente a encontrar soluções para seus desafios. Já os espíritos trevosos podem utilizar discursos agressivos, manipulatórios ou criar confusão. Se a entidade faz ameaças, incita ódio, incentiva vícios ou promete resolver tudo sem esforço, tenha cautela. Guias espirituais verdadeiros respeitam o livre-arbítrio e não dão ordens absolutas. Eles aconselham, mas nunca impõem. Uma entidade que tenta gerar medo, dependência ou submissão pode não ser confiável. O médium deve estar atento e não se deixar levar por discursos enganosos. Os efeitos pós-incorporação. Após a incorporação, o médium deve observar como se sente. O contato com espíritos de luz revigora, acalma e traz clareza mental. Mesmo após trabalhos intensos, o cansaço é natural, mas vem acompanhado de paz e gratidão. Já a incorporação de espíritos trevosos pode deixar o médium exausto, confuso ou emocionalmente instável. Alguns sintomas comuns incluem insônia, dores de cabeça, sensação de vazio ou tristeza repentina. Esses efeitos podem indicar que a entidade sugou energia em vez de doar. Se o médium sente que algo está errado, deve buscar auxílio com seus guias e dirigentes espirituais. O autocuidado, a oração e a firmeza mediúnica ajudam a evitar influências negativas e manter a sintonia com a luz. A conduta da entidade. Um espírito de luz age com humildade, paciência e respeito. Ele jamais humilha, zomba ou usa palavras agressivas. Seu objetivo é auxiliar, ensinar e direcionar. Espíritos trevosos, por outro lado, podem ser manipuladores, demonstrando arrogância ou dando ordens ríspidas. Alguns podem até se passar por guias de luz, mas suas atitudes acabam revelando sua verdadeira essência. Se uma entidade usa seu poder para dominar ou causar medo, desconfie.
Guias espirituais verdadeiros não exigem sacrifícios, pagamentos exorbitantes ou favorecimentos pessoais. Eles trabalham pelo bem de todos, sem distinção. Observar a conduta da entidade durante a incorporação e no atendimento aos consulentes é essencial para identificar sua real intenção. O respeito ao livre-arbítrio. Espíritos de luz nunca obrigam ou forçam decisões. Eles aconselham, orientam e deixam a escolha final para o consulente ou médium. Espíritos trevosos, por outro lado, tentam impor vontades, pressionam para que algo seja feito e podem gerar medo ou culpa para manipular. Se uma entidade insiste para que o médium tome uma atitude sem reflexão ou ameaça consequências caso não obedeça, há um problema. O livre-arbítrio é um princípio universal e deve ser respeitado. Nenhum espírito de luz usará chantagem emocional ou pregará punições caso suas orientações não sejam seguidas. A verdadeira espiritualidade liberta jamais aprisiona. A influência sobre o comportamento do médium. Se, após algumas incorporações, o médium se torna mais impaciente, arrogante ou passa a agir de forma estranha, isso pode ser um alerta. Espíritos de luz não mudam a personalidade de ninguém para pior. Pelo contrário, eles incentivam o autodesenvolvimento e a evolução moral. Já espíritos trevosos podem manipular sutilezas no comportamento, levando o médium a agir com orgulho excessivo ou a alimentar sentimentos negativos como raiva e inveja. O médium deve sempre observar se, ao longo do tempo, sua mediunidade está trazendo crescimento espiritual ou se está gerando desequilíbrios. Um guia verdadeiro nunca prejudica seu cavalo, médium, e qualquer mudança negativa deve ser analisada com seriedade. Testes espirituais para identificar a entidade. Para ter certeza sobre a natureza da entidade, o médium pode realizar testes espirituais. Um dos mais comuns é o uso de orações e mantras de alta vibração. Espíritos de luz se fortalecem com palavras sagradas, enquanto espíritos trevosos podem se incomodar e se afastar. Outro teste é a exigência de humildade. Pergunte à entidade se ela aceita ser questionada e avaliada. Guias verdadeiros jamais se ofendem com isso, pois sabem que a dúvida faz parte do aprendizado. Já espíritos inferiores podem reagir com irritação, soberba ou ameaças. Outra forma de testar é observar sua presença em diferentes ambientes espirituais. Entidades de luz transitam livremente por locais sagrados, enquanto espíritos densos tendem a evitar espaços de alta vibração. Impactos na vida pessoal do médium. A mediunidade deve ser uma ferramenta de crescimento e equilíbrio. Se, após a incorporação, o médium percebe que sua vida está desmoronando, conflitos familiares, problemas financeiros e emocionais intensos, isso pode ser um alerta. Espíritos de luz trazem aprendizados, mas não criam caos na vida do médium. Já espíritos trevosos podem se alimentar de desequilíbrios, provocando situações que drenam sua energia e estabilidade. Se o médium começa a se isolar, perde o interesse por coisas que antes gostava ou passa a agir de forma impulsiva e destrutiva, pode haver uma influência negativa. É essencial manter uma rotina espiritual equilibrada, com banhos de descarrego, firmezas e orientações com guias experientes para evitar interferências nocivas. A diferença entre entidade e obsessor. Nem todo espírito que se manifesta está ali para ajudar. Alguns obsessores podem se passar por guias espirituais para se conectar ao médium e sugá-lo energeticamente. A diferença principal entre um guia de luz e um obsessor está na intenção e no efeito da incorporação. Guias trabalham para a evolução do médium e do consulente.
Já obsessores criam dependência, influenciam decisões erradas e geram cansaço extremo. Um sinal clássico de obsessão espiritual é quando a entidade não aceita ser afastada ou questionada, tornando-se uma presença constante e sufocante. Espíritos de luz vêm e vão conforme necessário, sem interferir no livre-arbítrio. Obsessores, ao contrário, querem controle e submissão. Como fortalecer sua proteção espiritual? Para evitar influências negativas, o médium precisa manter sua sintonia elevada. Isso inclui hábitos saudáveis, boas práticas espirituais e equilíbrio emocional. A oração diária fortalece a conexão com entidades de luz, assim como o uso de banhos de ervas, velas e defumações. Manter o pensamento positivo e evitar ambientes pesados também faz diferença. Além disso, o médium deve confiar em sua intuição. Se algo parece errado, provavelmente está. A disciplina mediúnica, com desenvolvimento sério em um terreiro responsável, é essencial para que apenas espíritos de luz se aproximem. Nenhum médium está imune a ataques espirituais, mas com uma base sólida, é possível manter-se protegido e alinhado com energias elevadas. O papel do dirigente espiritual. O dirigente do terreiro tem um papel fundamental no desenvolvimento do médium. Ele tem experiência para perceber quando há algo errado na incorporação e pode orientar sobre como lidar com entidades duvidosas. Um bom dirigente não impõe medo, mas ensina como discernir e se fortalecer espiritualmente. Além disso, ele é responsável por manter a egrégora da casa firme, evitando que espíritos desequilibrados interfiram nos trabalhos. Se um médium está tendo dúvidas sobre suas incorporações, o melhor caminho é buscar ajuda e não tentar resolver tudo sozinho. O orgulho pode ser um obstáculo perigoso na mediunidade e contar com o apoio de guias e mentores encarnados é essencial para um desenvolvimento seguro. A evolução das entidades e do médium. Espíritos de luz não são perfeitos, mas estão em constante evolução. Eles também aprendem e crescem à medida que trabalham na espiritualidade. O mesmo ocorre com o médium. Seu desenvolvimento depende da prática e da experiência. Se uma entidade sempre repete as mesmas mensagens vazias, sem trazer ensinamentos novos, pode ser um sinal de estagnação ou mesmo de um espírito zombeteiro. Guias espirituais verdadeiros auxiliam o médium a crescer, incentivando o estudo, a autotransformação e a prática do bem. Se a entidade que você incorpora não contribui para a sua evolução ou a de outras pessoas, é hora de reavaliar sua conexão e buscar mais conhecimento. O poder da fé e da confiança em si mesmo. O médium precisa confiar em sua intuição e na força de sua fé. Muitas vezes, espíritos trevosos tentam plantar dúvidas e inseguranças para enfraquecê-lo. O medo e a insegurança abrem brechas para influências negativas, enquanto a certeza no caminho da luz fortalece a sintonia com os guias verdadeiros. A fé não está apenas em rituais, mas na vivência diária do amor, da humildade e da caridade. Quando o médium está firme em sua missão e confiante em sua conexão com os orixás e guias espirituais, dificilmente será enganado. A confiança vem com o tempo e a experiência, e cada desafio superado torna o médium mais forte e preparado para seu trabalho espiritual. O caminho da luz na mediunidade. A mediunidade é um dom sagrado e deve ser tratada com responsabilidade. Incorporar entidades não é brincadeira e exige preparo, disciplina e estudo. Ao longo do caminho, o médium enfrentará desafios, testes e até mesmo influências negativas. Mas com dedicação, sempre encontrará o caminho da luz. O mais importante é lembrar que a espiritualidade verdadeira liberta, nunca aprisiona.
Se houver dúvidas, busque esclarecimento. Se sentir energias ruins, afaste-se e fortaleça sua proteção. A mediunidade bem trabalhada é uma ferramenta poderosa para ajudar o próximo e evoluir espiritualmente. Seguir com fé, humildade e discernimento garantirá que sua jornada seja sempre guiada pela luz.